Bom dia, boa tarde, boa noite, onde e quando quer que você esteja. Hoje a gente traz mais um episódio do podcast Elas que Mandam, discutindo um pouco sobre o impasse presente entre a liberdade de expressão e a ciência na atualidade. Contamos com a presença das nossas participantes, Rebeca Rabinovich, Oiê! Bianca Baroni, Oi, oi. Júlia Faria Oi! e eu, Maria Clara. Bem, para iniciarmos nosso debate, a gente tem que falar sobre a importância da liberdade de expressão e como ela é garantida. Afinal de contas, ela é essencial para a gente hoje em dia, né? Uhum. Sim, Bem, todo mundo sabe que a Constituição Federal é essencial para a proteção dos nossos direitos. Com isso, entre eles, a gente tem a liberdade de expressão, que é necessária para construir uma sociedade mais democrática. Com toda certeza. A garantia do exercício dessa liberdade de expressão veio com a nossa atual Constituição, né, que foi feita em 1988, assegurando a nossa liberdade de manifestação do pensamento e também o sigilo de fonte aos profissionais de comunicação e a proibição da censura que seguem até hoje. E isso é tão importante para a gente porque assegura que o direito de expressão está completamente interligado à dignidade humana, fazendo com que a Constituição garanta outros inúmeros direitos para a gente. gente, mas é importante falar que nem tudo é um mar de rosas, né? Com Obviamente. certeza. Claro. Então, vamos iniciar esse impasse com o paradoxo da tolerância de Karl Popper. Ele afirma em sua filosofia que, ao aceitar os intolerantes, a denominada sociedade tolerante entraria em colapso, fazendo com que ela se torne indefesa a qualquer tipo de ataque intolerante disfarçado de liberdade de expressão. Desse modo, o filósofo afirma que se deve combater ideais intolerantes com argumentos sólidos, fundamentados na ciência e na razão. E é impressionante quanto isso é atual, né? A questão da subjetividade presente naquilo do que seria intolerante é surreal também. Como que a gente entra num consenso do que é certo ou o que é errado? Sim, é exatamente através disso que nós ressaltamos a relevância da ciência, para entender onde há discussão quando simplesmente é um fato. Eu já explico um pouco disso, né? Essa prevalência da ciência. Ele é muito importante para compreendermos isso, pois sua filosofia afirma que nenhuma liberdade é absoluta. Hegel fala em sua obra, Princípios da Filosofia do Direito, sobre a independência do Estado em relação aos seus indivíduos, de modo que o interesse coletivo seja garantido. Para isso, é necessário que as decisões tomadas pelo Estado sejam baseadas na ciência, mesmo entendendo que a opinião de cada indivíduo fundamenta-se muito mais no imediato, de forma que não possui necessariamente a independência para atingir o que é mais amplo e racional. A questão dele afirmar que a opinião pública está comprometida com o que é particular tem muito a ver com aquela discussão sobre a religião também. E assim, como sempre, a gente entra no problema da classe dominante, né? De como ela doutrina historicamente o homem para que acredite fielmente em uma determinada religião. E é muito mais complexo que isso, porque todo mundo tem direito de escolher sua própria religião. O problema é que o homem se encontra tão alienado e acredita que a sua religião tem que valer para todo mundo. Ai, gente, falando de classe, a gente tem que falar de Karl Marx, né? Ele fala muito sobre como a religião é vista como uma forma de esperança para os homens, já que, em sua maioria, eles estão inseridos em uma realidade onde são constantemente explorados. Dessa forma, as religiões são sistemas próprios dentro da própria sociedade, de modo que, ao compartilhar uma crença religiosa, os homens se reúnem em prol de uma única ideologia. E já que a gente entrou dentro desse conceito de liberdade de expressão religiosa, é legal falar que muitas vezes ela vai de encontro aos fatos científicos, como, por exemplo, a questão da legalização do aborto. Gente, sério, eu fico inconformada com isso, porque é nítido quanto esse assunto está ligado com a ciência e a saúde pública, mas sempre tentam falar de religião. Milhares de mulheres se submetem a procedimentos clandestinos e acabam morrendo, principalmente as que possuem uma condição financeira mais vulnerável. E ainda falam da manutenção do aborto como ato criminoso, fazendo com que o Brasil vá na contramão da evolução social e política. Além de que a punição estabelecida pela ordem religiosa é tão grave quanto a punição estatal.
Sim, em assuntos como a legalização do aborto, a liberdade de expressão não deve contestar fatos científicos. E temos um exemplo de caso em que a liberdade de expressão religiosa vai de encontro com a ciência, que é o caso da criança de 10 anos que foi estuprada pelo tio e acabou engravidando. Uma situação que foi bem recente, né? E apesar da interrupção da gravidez ser aprovada pela justiça, um grupo de religiosos quis contestar o ato, com a desculpa de que a vida é um presente de Deus. Impressionante como a ciência muitas vezes possui uma voz quase inexistente nas decisões estatais e sociais, né? É realmente revoltante como questões como essas são tratadas pelo nosso Estado e também pela sociedade em si. Até mesmo vidas podem entrar em risco quando se questiona a ciência, mesmo que ela já tenha se provado essencial para a nossa qualidade de vida. Assim, para finalizarmos nosso papo, ressaltamos a importância do conhecimento para a nossa sociedade. A liberdade de expressão é essencial, mas não deve ir de encontro aos fatos científicos. Esperamos que vocês tenham curtido e ouvido o nosso podcast. Nós aprendemos muito e esperamos que tenham aprendido também. Obrigada pela audiência e tchau, tchau! Tchau! Tchau!